Falar do Natal não é muito difícil, principalmente numa época dessa, onde todo mundo está tocado, nos corações, a luz divina de Jesus Cristo nos envolve a todos nesse momento. Corações mais endurecidos, eles se amolecem, e pessoas que antes tinham apenas uma intenção lá no fundo, hoje conseguem externalizar os seus atos de bondade. O momento é sempre propício para a gente se afinizar com um amigo, restabelecendo aquele laço que foi rompido por alguma razão no decorrer do ano. É também um momento onde a gente pode pedir desculpas e desculpar. Esse momento ele é sempre muito bom para apaziguar. É sempre muito bom, basta a gente ter essa vontade no coração. Nós acabamos sendo envolvidos por essa energia que está no ar. Então o Natal ele chega a ter esse conceito de renascimento muito vivo. E cada um que, independente mesmo da religião, da cultura que segue, quando entra em contato com o conceito amplo e generalista do Natal, vai entender que ele é um renascimento, é renascer. Deixar um estágio anterior e seguir para um estágio posterior. Porém, qual é o modelo? Para onde seguir? Qual o caminho a seguir? O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O modelo é Ele. Se devemos sair de um estágio anterior e ir para um estágio posterior, esse estágio posterior tem que ser direcionado a Jesus. Qual a diferença desse homem que é divino para todos nós e veio para a Terra para nos dar lições, mas outros também fizeram isso. Outros grandes homens que também orientaram e encaminharam as criaturas humanas, a grande massa, e continuam nos orientando até hoje. Qual é a diferença de Jesus para eles? Olhando, obviamente, de um ponto de vista não espírita, porque para nós espíritas é muito fácil essa diferenciação, uma vez que não temos nenhuma dúvida a respeito da divindade do Mestre. Mas olhando de um modo geral, é necessário dizer que diante de todas as contribuições dos grandes mestres que a humanidade já teve, e isso considerando todos das várias religiões e culturas que nós temos na humanidade, é preciso entender que Jesus foi diferente. Houve um diferencial. E um diferencial que é determinante na qualidade da sua doutrina, do seu modo de agir, do seu modo de pensar, que espelha para a humanidade exatamente um modelo ideal de ação e de vida. E qual seria esse diferencial? Jesus falou de algo que não se sabia na época. Não se tinha esse conceito. Não era o amor, não era a paz, não era o perdão, porque esses conceitos já se tinham, já se conheciam. Já se tinha o conceito do Deus único, já se sabia dos conceitos do Espírito, do plano espiritual, já se tinha tudo isso. Obviamente, a humanidade evoluíram-se os conceitos, mas não houve mudança radical. A mudança radical estava no ensino de Jesus, quando ele veio dizer que Deus é Pai. Durante toda a construção da humanidade, no que diz respeito
a doutrinas, a cultura. Na religião judaica, no judaísmo, foi construído o conceito de Deus único. Nas outras culturas que existiam pelo mundo, Deus era o Criador, era o juiz e era o rei. Era o rei quando conquistava. Não importa se pela guerra ou se pela paz, mas conquistava. Então existia o rei, o conquistador, o Deus rei, o conquistador. Mas também existia o Deus juiz, aquele que condenava os injustos. E a todos que praticavam injustiça, o Deus juiz se mantinha e se mostrava, executava as suas leis. Também podíamos ver muito claramente em todas as culturas humanas o Deus Criador, que em cada cultura ele assumia personalidades diferentes, mas o Deus Criador estava lá presente. Mas em nenhuma cultura se tinha ideia do Deus Pai. E isso muda profundamente todos os outros conceitos que se tinham a partir de então. O amor muda, o entendimento de paz muda, o entendimento de perdão muda. Porque quando Deus é o Criador e é o Pai, todos nós, como criaturas, filhos do mesmo Pai, somos irmãos. E o conceito de fraternidade, que já existia também, com o Deus Pai, ele assume um novo patamar. Pois antes, as criaturas eram irmãs somente do ponto de vista consanguíneo. Mas se Deus, que não é matéria, que não tem sangue, não tem corpo, é o Criador de todos nós, ele não pode ser Pai em matéria. Nossa irmandade, nossa fraternidade não pode ser configurada ou não pode ser, não pode ter como base a matéria, porque a matéria se desfaz, ela desagrega. E quando o corpo morre, os laços consanguíneos desaparecem, porque os laços consanguíneos existem por conta do sangue, por conta do corpo. O que fica então são os laços espirituais. Esses sim são eternos. E eles se mantêm após a morte. Então, quando se fala de fraternidade, não se está falando de fraternidade do ponto de vista da consanguinidade. É a fraternidade espiritual. E é aí que todos nós somos irmãos. E quando se fala que todos somos irmãos, a paz assume uma dimensão global. A paz, o perdão, o conceito de solidariedade assume também um outro diferencial. Então tudo muda. O perdão, a paz, a solidariedade, a fraternidade, muda tudo quando Deus se torna Pai. E principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, onde laços de afeto se romperam durante o ano todo por conta de pandemias, discussões políticas e tudo mais. Esquecemos muito facilmente que Deus é um Pai e é Pai de todos nós. E todos nós somos irmãos. Precisamos, acima de tudo, agir dentro do conceito de fraternidade. Pensar e viver abrangidos pelo conceito, pelo paradigma da solidariedade. E por que temos que ser solidários uns com os outros? Porque somos irmãos em espírito. E por que somos irmãos em espírito uns dos outros?
Porque Deus, que é o Criador de todos nós, Ele é um Pai. E o Deus Pai, Ele supera o Deus Rei, porque Ele passa a conquistar não pela violência, Ele passa a aderir, a agregar, muito mais pela empatia, pelo amor, pela dedicação, pela compreensão, pelo entendimento, pela paciência, de forma nenhuma pela violência, seja a violência das ações, seja a violência das palavras, seja a violência das ideias. Então, nesse ponto, o Deus Pai supera o Deus Rei, o conquistador. Ele também supera o Deus Juiz, aquele juiz implacável, que condena, que julga e aplica a sentença, condenando, apontando, discriminando. Ele também supera a noção de Deus Criador. Em que sentido? Sendo um Deus Pai, Ele interage muito mais intimamente com a criatura. Ele convive com a criatura, sem retirar dela a sua autonomia, respeitando, cuidando, mas deixando a criatura tomar conta de si também, para que ela possa, no futuro, atingir a sua maioridade espiritual. O Deus Pai zela, mas não lhe tira a liberdade. Nós, enquanto criaturas, filhos e filhas de Deus, somos em muitos aspectos da nossa vida e em muitas circunstâncias muito mais parecidos como Deus juiz, quando condenamos, quando julgamos, quando sentenciamos. Outras, em outros momentos, somos o Deus conquistador, que decidimos conquistar o outro através da violência. Muito menos de ações, mas muito mais de ideias, no conflito, na discussão, aonde nosso desejo é de destruir as ideias do outro, a forma como o outro pensa, a forma como ele acredita. Ao passo que o Deus Pai é paciente, Ele é tolerante, Ele espera de nós o melhor, não nos força nada. Esse é que deveria ser a nossa posição inicial. Ser muito mais parecido com o Deus Pai do que com o Deus Juiz ou o Deus Rei, ou meramente um Criador que não interage com a sua criação. O Deus Pai precisa encontrar em nós o seu reflexo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a gente poder refletir Deus como sua imagem e semelhança. E cada vez que nós conseguimos assimilar esse entendimento, nos apropriar dele e olhar o outro diferente, o outro que pensa de uma outra forma, o outro que acredita inclusive de uma outra forma, mas mesmo assim ter um olhar fraternal,
e buscar a paz e o entendimento, respeitando a sua opinião, buscar ser solidário com ele, exercitar de fato a fraternidade, aí sim podemos dizer que nesse momento o Natal se fez presente em nosso coração. E a gente acaba mudando e para melhor, e tendo Jesus como base. Um Feliz Natal para cada um de vocês.